respeito da obesidade. Nós iremos tratar de um modo geral da obesidade, vamos abordar também quais são as suas principais causas e sua classificação. Vamos trazer dados recentes sobre a doença, além do artigo científico, e ainda vamos trazer formas de tratamento e prevenção. E ao final, traremos as referências bibliográficas. Primeiramente, o conceito de obesidade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, pode ser entendido como a obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidades que determinem prejuízos à saúde. As suas principais causas são o sedentarismo, a má alimentação, genética, a maturação sexual e emocional. Tipos de obesidade. São tipos de obesidade: a obesidade nutricional, a obesidade psicológica e a obesidade comportamental. Quanto à classificação, a obesidade, foi estabelecido um critério como padrão de referência, que é o IMC. É um cálculo matemático e, segundo esse cálculo matemático, se o resultado for superior a 30 quilos por metro quadrado, a pessoa é considerada obesa. E essa classificação assim, né? A pessoa pode ser classificada como desnutrida, como abaixo do peso, como dentro do peso normal, sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida. Olá, meu nome é Júlia Nunes e eu vou trazer para vocês alguns dados e estatísticas sobre a obesidade no Brasil e no mundo. Começando pelas estatísticas mundiais, alguns dados da Organização Mundial de Saúde de 2016 traziam que, na época, 39% dos adultos estavam acima do peso, dos quais 13% eram obesos, ou seja, mais de 650 milhões de pessoas. O número de crianças com sobrepeso ou obesidade atingia mundialmente 41 milhões de crianças menores de 5 anos e mais de 340 milhões de crianças com idade entre 5 e 19 anos. E, no geral, lá em 2016, cerca de 13% da população adulta global, 11% dos homens e 15% das mulheres, eram obesos. A OMS afirma ainda que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar, e que a estimativa em 2025, ou seja, daqui a 3 anos, é que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. E agora as estatísticas nacionais. A pesquisa Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, mais recente, de 2021, promovida pelo Ministério da Saúde, trazia que 22% da população brasileira adulta apresentava obesidade e 57% da população adulta do país sobrepeso. Ainda, um estudo da World Obesity Federation projeta que até 2030 o Brasil deverá ter quase 30% da sua população adulta com obesidade, tornando-se a quarta nação com maior número absoluto de pessoas com excesso de peso no mundo, atrás somente de Estados Unidos, China e Índia. Ainda, o estudo prevê o número de crianças e adolescentes obesos aumentando, chegando a mais de 7 milhões de jovens até 2030. Me chamo João Vitor, sou estudante de nutrição. Hoje vou falar um pouco sobre a relação do tecido adiposo com a obesidade. O tecido adiposo ele tem a função de reserva de energia na proteção de órgãos viscerais e como isolante térmico. No tecido adiposo nós temos dois tipos, temos o tecido adiposo unilocular e o tecido adiposo multilocular. Ambos são formados por adipócitos. Os adipócitos consistem em núcleo, organelas membranosas e membrana plasmática. O tecido adiposo unilocular ele é formado por apenas uma única cutícula de gordura, mas já o tecido adiposo multilocular, como já diz o nome multi, várias, temos diversas gotículas de gordura dentro da sua célula, e seu núcleo é encontrado bem centralizado nessa célula. A obesidade está relacionada ao acúmulo de gordura, e para o aumento dessa gordura corporal, a gente precisa ter um balanço energético positivo, e resultando assim no aumento de adipócitos. Para ter o aumento desses adipócitos, a gente precisa consumir mais calorias do que gasta. O tecido adiposo também tem capacidade secretora, também é responsável pela liberação do hormônio leptina. A leptina é um peptídeo com a função de regulação da ingestão calórica e gasto calórico.
O aumento do tecido adiposo ele influencia muito na sua resistência à produção de leptina. Eu me chamo Gabriela e eu vou falar a respeito de um artigo científico que foi publicado em fevereiro deste ano numa revista de investigação endocrinológica na Itália. Então, o título do artigo é Tecido adiposo em Covid-19, detecção de SARS-CoV-2 em adipócitos e ativação da resposta de interferon-alfa. Então, o objetivo da pesquisa foi investigar os efeitos do SARS-CoV-2 na gordura abdominal de indivíduos que morreram de Covid-19. Então, para isso, os pesquisadores compararam a amostra de tecido adiposo abdominal de 12 pacientes que morreram de causas agudas não infecciosas e 23 pacientes que morreram de Covid-19. Os resultados mostram que, primeiro, os antígenos SARS-CoV-2 eles são expressos em adipócitos nos casos de Covid-19. Segundo, que os infiltrados inflamatórios estão bem presentes. E terceiro, que a transcrição do fator de entrada-chave da enzima conversora de angiotensina 2 para o vírus é regulada positivamente no tecido adiposo infectado. Além disso, a transcrição de RNA mensageiro de genes selecionados da resposta antiviral inata é aumentada. Os resultados também mostraram que em 56% dos pacientes que morreram por Covid-19 foi detectado o genoma do SARS-CoV-2 no tecido adiposo. Então, em conclusão, os dados indicam que os adipócitos expressam antígenos da proteína de SARS-CoV-2, que a infecção ativa uma resposta de IFN-alfa e atrai leucócitos infiltrantes. Logo, o tecido adiposo participa diretamente do processo de doença e devido ao seu grande tamanho, representa um reservatório significativo para o vírus e uma importante fonte de mediadores inflamatórios. A obesidade está correlacionada com uma série de doenças que atingem praticamente todo o corpo, sendo cardiopatias, problemas respiratórios, gastrointestinais, metabólicos, problemas neurológicos, renais, de pele ou endócrinos ou um fator de risco para a gravidez. O tratamento é certeiro, porém nada simples, a perda do tecido adiposo. Para conseguir essa diminuição da massa gordurosa, é necessário um balanço energético negativo. A dieta é uma abordagem mais tradicional, sendo essa hipocalórica e rica em fibras, que reduz a ingestão energética, diminui a secreção de insulina e aumenta a saciedade. A atividade física resulta em benefícios para o organismo, como a melhora na capacidade cardiovascular e respiratória, a diminuição na pressão arterial, melhora na tolerância à glicose e na ação da insulina. O exercício contribui para a redução de peso através da criação de um balanço energético negativo. Os medicamentos devem ser utilizados para disfunções metabólicas e muito bem avaliados por um médico, indicado para casos pontuais. Possuem efeitos colaterais como a sonolência, o nervosismo e o distúrbio gastrointestinal. A mudança de comportamento é fundamental. Problemas cognitivos e emocionais são amplamente associados ao aumento de consumo de alimentos. E é importante observar fatos, sentimentos, pensamentos e atitudes que decorrem ao alimentar-se. A cirurgia bariátrica é indicada, segundo a Organização Mundial da Saúde, para pacientes com IMC acima de 35 e que tenham complicações como apneia do sono, hipertensão arterial, diabetes, aumento de gorduras no sangue e problemas articulares, ou em pacientes com IMC de 40 que não têm obtido sucesso com tratamentos para perda de peso. Existem 3 tipos de cirurgias bariátricas: as restritivas, que diminuem o estômago, as mistas, nas quais há redução de tratamento do estômago e um desvio no trânsito intestinal, e as deabsortivas, que são derivações de biliopancreáticas. Portanto, para o combate da obesidade deve ser multidisciplinar, com a ajuda de diversos profissionais da saúde. O entendimento e combate da obesidade é fundamental para toda a sociedade, sendo ela precursora para várias doenças. Dialogar e intervir de maneira preventiva tende a ser mais fácil, menos caro e potencialmente mais efetivo no combate à obesidade.